Oi, chegou a nossa grande estrela da Oi, noite. Que ótimo tudo tê-la bem? aqui. Muito bom para mim também. Eu digo que a Chica da Silva foi, tipo, a minha primeira novela de verdade, com personagem, do começo ao fim, e essa é a minha primeira live. Agora eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. Eu sou a primeira pessoa que entrevistou você na sua primeira live. Que ótimo. Nossa, tô debutando, estreando hoje com vocês. Eu sei exatamente como você se sente, Maria, porque nós iniciamos as lives semana passada e eu estava tão nervoso, foi tão difícil, nunca tinha feito algo parecido. Mas é uma experiência bem interessante para o nosso currículo da vida mesmo, a gente conseguir se expressar através da câmera de uma forma diferente, como não é na TV, né? Sim, sem preparo, sem nada, é legal. Verdade. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado eu falo o meu convite, mas na verdade o convite é de todos os fãs da novela que queriam ter essa Obrigada. oportunidade de falar com você, tá? Primeiramente por ter respondido, que você não tinha essa obrigação de responder, você respondeu e ainda aceitou, então eu fico muito feliz de ter você com a gente hoje. Obrigada a vocês. Chica da Silva é uma novela que é tão marcante até hoje, né? É tão impressionante isso, tantos e tantos anos depois, as pessoas ainda terem uma relação com a novela que não dava para recusar, né? É porque é uma obra-prima, você foi uma dessas responsáveis por deixar esse grande legado na nossa da teledramaturgia. Maria, eu posso chamar de Maria, tem problema? Ou você Claro, prefere que chama problema de... nenhum. Ok. Não, É, como você quiser. então, ótimo, vou chamar de Maria. Maria, só explicando um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo. No início, eu gostaria que você se introduzisse falando um pouco sobre a sua carreira. Logo após, a gente vai responder as perguntas que os fãs já mandaram previamente para mim, tá bom? Depois da gente Tá responder bom. essas perguntas, aí eu queria que você falasse sobre alguma curiosidade dos bastidores e, ao final, a gente fala sobre a atualidade na sua vida como atriz. Tudo bom? Tá bom. Que ótimo. Então, Então, eu costumo dizer que eu sou uma espécie de pau para toda obra no universo artístico, né? Assim, eu comecei a carreira atuando, me considero super atriz até hoje. Hoje eu escrevo muito mais do que atuo, mas acho que acaba sendo uma complementação, assim. É, eu, quando eu escrevo, eu uso a minha atriz muito na escrita, né? E também já dirigi para teatro, e isso também acontece, né? Então eu acho que a atriz, ela fala alto atrás de tudo que eu faço, ela fica bem buzinando. E eu sempre brinco que hoje em dia eu escrevo de gula, porque como atriz a gente faz um personagem por vez, escrevendo eu faço um monte. Então, assim, isso, comecei a carreira muito nova no teatro. A primeira vez que eu subi num palco, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero estar nesse mundo. Aí fui indo, aí fui fazendo novelas. Eu sempre escrevi, mas a minha carreira de atriz ficou em primeiro plano durante muitos anos. Aí um dia, sei lá, me deu um estalo e eu comecei a escrever mais. E aí fui escrevendo, e isso foi tomando conta da minha vida, mais do que a atuação, né? E, e aí agora estou aqui brincando, na pandemia eu estou brincando um pouco de escrever e atuar ao mesmo tempo, que eu inventei uma sériezinha de mini contos que eu escrevo e depois eu gravo as historinhas, né? Então eu estou satisfazendo todas as partes. que ótimo. Eu estou acompanhando seus stories, você no Instagram. Inclusive, teve um post, na verdade, seu foi lá no Facebook, se não me engano. Foi no Facebook que eu vi, em que você falava sobre como a pandemia tem nos tornado, na verdade, mais humanos, né? Que a gente para Sim, pensar sobre nós mesmos e a falta do outro, como é importante o toque humano, né? Estar com alguém, o quanto a pandemia tem feito a gente refletir sobre essas questões. Eu poderia não te dizer
te chamar de poetisa também, porque eu já vi você também interpretando alguns poemas num desses vídeos. Pode ser, eu, assim, não é a minha, eu não considero como a coisa mais fácil para mim, ou meu talento mais imediato, né? Não é a minha forma de expressão mais que chega em primeira mão. Mas o que eu acho lindo quem consegue. Eu não tenho essa capacidade, eu acho. Mas de vez em quando vem uns pensamentos mais nesse formato e aí eu deixo eles caminharem, deixo eles irem para o mundo. E eu super recomendo, pessoal, quem ainda não conhece o Instagram da Maria, é Macaia, né? Falei certinho, Macaia, Macaia? Macaia, que é meu apelido desde que eu aprendi a falar. Que eu não sabia falar meu nome, eu falava, como é seu nome? Maiacaia, Maiacaia virou Macaia. Interessante. Eu fiquei pensando quando eu vi a primeira vez seu Instagram, o que será que ela quis? Será que Macaia tem algum significado para ela em especial? Sigam ela, porque tem os drops, tem alguns vídeos que ela grava, e às vezes você lê seus textos, ou textos também Isso. de livros que você admira. Tem várias fotos de livros que você também, acho que você deve amar os cheiros do livro, né? Tudo que gira em torno do livro, acredito que te traz uma beleza muito grande como uma obra de arte, não só simplesmente como um objeto. Sou fã da literatura. Tenho também 2 livros, né, publicados e, enfim, é uma das formas da escrita que mais me encanta, a possibilidade de você escrever um romance, né? Assim, acho muito legal. Muito obrigado, viu? Vamos agora então começar para a parte quente do bate-papo. Vamos! Hum. Vamos para as perguntas dos nossos seguidores aqui do Instagram e do Facebook, tá bom? Tá Vamos bom. começar com a Ana Clara Simão. Ela mandou essa pergunta, ela lá do Facebook. Ela falou: Tá. você fez algum laboratório para atuar, no caso, na novela Chica da Silva? Porque a personagem nunca ria e nem ficava irada. Ela era bem neutra. Como você se sentia não tendo que expressar esse tipo de emoção através da Paulina? E ela emendou outra pergunta falando qual era a sua relação com a Adriane Galisteu durante as gravações. Então, o Avancini tinha uma coisa que era... Cada ator tinha o que ele chamava de... Cada personagem tinha o que ele chamava de DNA. E o meu era esse, essa coisa meio endurecida, mas não raivosa, ao mesmo tempo também não doce, como se a doçura tivesse ficado para trás, porque, enfim, a família tinha sofrido a degradação, né? Então, eu era aquela pessoa, a Clara, que era a personagem da Adriane, era sonhadora e tal. E eu era como se fosse o Martim, era o impulsivo, que não pensava muito e ia fazer, a Clara era a doce sonhadora e eu era a que mantinha a rédea da situação da família, enfim, como se eu fosse responsável pela família. Era difícil, que era a minha primeira novela assim inteira, desde o começo, época. Então foi um processo. Eu sofria no começo para fazer, porque ficava, né, tipo, preocupada ainda mais com a Vancini, né, que é um mito da TV. Aí depois eu fui me habituando àquela identidade. E aí eu passei a gostar daquilo. Eu gostava de fazer aquelas cenas. Tinha que controlar, que não podia chorar, que não podia rir, que não sei o quê. Foi legal. Laboratório, a gente não fez muito laboratório. O que aconteceu é que, assim, no começo da novela, logo que a gente começou a gravar, o Avancini queria uma coisa tudo vida real. Então, por exemplo, ele queria... A gente conseguiu abolir isso, mas teve um momento que ele queria que os figurinos, por exemplo, não fossem lavados sempre. Porque na época era assim, as pessoas não ficavam lavando roupa. Os espartilhos... Cheirinho de ontem, né? Isso. E, pô, a gente gravava às vezes no maior calorão, sabe? Não dava para não lavar.
E os espartilhos e tal, ele pediu no começo que fossem feitos aqueles de época. Depois as anquinhas, que era aquele negócio meio de madeira. E era uma loucura, porque a gente gravava externa em Maricá, calor de 932 graus, e a gente tinha que fazer pipi. E assim, a gente usava a calçola da época, o sapato da época, a anquinha da época. Então, assim, era tudo muito trabalhoso. Mas, ao mesmo tempo, de certa forma, serviu como um laboratório. Tipo, olha como as pessoas viviam nessa época, olha como as mulheres viviam, que dia a dia cansativo era esse, né? E difícil. Então, isso sim, de certa forma, um laboratório. E a Uma pergunta, desculpa Adriane, te cortando. Agora nada. eu fiquei curioso. Quando você queria ir no banheiro, né? Tava com aquelas saionas lá Era uma do início da novela. novela. Como é que fazia? Era uma novela. Era uma novela, porque tinha que parar. Então a gente ficava segurando, porque senão tinha que parar a gravação, porque a gente tinha que ir se deslocar com aquele monte de roupa. Não era uma saia, eram várias saias, eram as calçolas, era tudo tipo de verdade, igualzinho. Aí parava a gravação, entra numa Kombi, vai até não sei aonde. Enfim, era um transtorno. Então a gente às vezes ficava assim, ó, segurando a vontade de fazer pipi. Só pensando no trabalho que dá para poder tirar tudo depois. E a Adriane, cara, a Adriane é ótima, foi ótimo, assim, era para todo mundo a novela foi um momento muito especial, porque a grande maioria ali do elenco estava começando, era a primeira novela para muita gente, era o primeiro personagem grande, legal, de muita gente. Então, era todo mundo muito excitado para fazer legal, sabe? Então a gente ficou muito amigo, o elenco era muito unido, a gente era super amigo, a gente se reunia nos fins de semana, a gente se encontrava. E eu conheci a Adriane logo de cara porque a gente foi gravar em, ai meu Deus, Diamantina, da primeira coisa de gravação, Diamantina. E aí a gente viajou no mesmo voo, a gente foi no mesmo voo. E depois ainda tinha um carro para a estrada, não sei o quê, então a gente já ficou amiga ali, de cara. E aí tem uma história bastante engraçada, curiosíssima. Logo que eu cheguei em Diamantina, chegamos no hotel, aí falamos com a galera da produção ali, tá, teu quarto é tal. Tá bom, me deram a chave. Aí eu falei, tá, cadê a chave? Não, a chave tá lá. Porque talvez esteja... Ah, não, me deram a chave. Já não lembro se me deram a chave ou não, mas era assim, você tá dividindo o quarto com a Zezé Mota. Aí eu congelei. Porque eu falei assim, gente, como é que vocês vão botar alguém para dividir o quarto com a Zezé Mota? Coitada. Tipo assim, a Zezé Mota vai ficar com ódio mortal. Tipo, não, né? Ela já tá gravando aqui há dias e dias, tá no maior pique. De repente ela vai... Aí eu falei, e ela tá no quarto? Não, ela tá gravando. Eu falei, cara, ela vai entrar, vai chegar da gravação exausta, vai dar de cara com uma fulana, uma novata no quarto. Caraca, eu fiquei... Aí, não, imagina, às vezes é super de boa. Aí tá. Aí fiquei nervosíssima. Falei assim, ai meu Deus do céu. Pronto, Zezé vai ficar com ódio de mim. Aí cheguei no quarto, botei minhas coisinhas num cantinho, assim, do banheiro, não sei o quê. Claro que na hora que ela abriu a porta, ela levou um susto, porque tinha uma pessoa no quarto. Aí eu falei, Zezé, pelo amor de Deus, eu avisei tanto pra produção, eu falei que não era, que era melhor você ficar no quarto sozinha. Aí ela abriu um sorrisão, eu falei assim, que nada. Enfim, ficamos amicíssimas. Era época de Olimpíada, eu acho, e a gente ficava até tarde vendo o jogo na TV, as duas, ninguém se incomodava, uma dormia com a TV ligada, a outra também, foi ótimo. E eu só Então lembro de eu todos os suando atores frio. dividiam quarto? Eu não lembro, mas tinha muita divisão de quarto, porque era um hotel pequeno, e assim, não era uma produção rica, né? Era uma produção rica até para Manchete, né? Que vinha de uma estrada mais roots, mas não era uma produção rica, né? Então, assim, eu não lembro se todo mundo dividia, mas acho que um monte de gente dividia.
E me botaram com a Zezé. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, a Zezé Mota vai ficar revoltada. Mas deu tudo certíssimo, foi ótimo. Que ótimo, bom Ficamos saber. amigas de cara. Vou emendar agora, essa é uma pergunta minha que eu faço para todo mundo também. No seu caso, você fez teste ou foi indicada para a Chica da Silva? E como é que era a sua relação com o Avancini? Dentro do Então, set, no caso. a Vancini era duríssimo. Só um minuto que meu cachorro está querendo participar. Ó, aqui, ó, chama ele para live. Não, que ele vai falar muito. Eu entrei na Manchete um pouco antes, na novela Tocaia Grande, que também era do Avancini. Eu tinha conhecido o Avancini muitos anos antes. Eu quase fiz uma série, uma minissérie dele da Globo, acabei não fazendo, e aí, anos e anos depois, quando ele estava na Manchete, eu estive lá com ele, e aí ele me chamou para entrar na Tocaia Grande, que era uma novela que já estava rolando, um personagem que entrava lá no meio, um personagem pequeno e tal, beleza. Eu falei, ótimo, porque também vou me ambientando, né, vou me acostumando com câmeras e tal. E aí foi super legal, e aí ele me chamou para fazer a Chica. Para fazer a Paulina direto. E aí, cara, eu ficava tensíssima, porque o Avancini era difícil, né? Ele não tinha papas na língua. Então ele ficava ali vigiando, ele era bem coronel, eu tive alguns entreveros com ele, mas tudo certo também. Conta um pra gente. Ele ficava com aquela cara, eu lembro de uma vez que eu estava nervosíssima, logo no começo. E ele me deu uma bronca no set, tipo, não é nada disso. E aí eu fiquei tensa, fui para casa, chorei o fim de semana inteiro, tinha gravação na segunda-feira de novo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou gravar? Eu cheguei no set, ele olhou para mim e falou assim, teve um fim de semana difícil, né? Ele sabia, sabe? Ele provocava. Aí eu fiquei meio assim, né? Ele falou, você deve ter chorado um bocado. Aham. Aí tudo bem, aí gravamos a cena, aí ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo? Funcionou. Super mal, né? Super verso. E eu fiquei com aquela cara assim, e tipo, eu fiquei com aquela cara de, ai que alívio, ai meu Deus, que loucura, vai ser essa tortura, enfim. Volta e meia ele dava umas torturadas na gente. Mas tudo certo, né, gente? A gente estava começando também, estava ali para apanhar mesmo um pouco. Muito bom. E aprender, né? Interessante que eu lendo sobre a novela, foi uma das novelas que teve mais estreantes, né? Um número de elenco de estreantes, tanto obviamente dos atores de apoio, mas falando dos atores principais. Muita gente que estava em Chica da Silva era sua primeira novela, apesar de ter trabalhado muito tempo no teatro, mas era a sua primeira novela, ou a sua primeira novela, né, do começo até o fim, participou do começo até o fim. Então, ele acreditou, então, no talento de vocês, de pessoas, na sua maioria, desconhecidas para o grande público, para fazer essa grande produção. Sim. Isso foi muito legal, porque isso uniu muito a gente também, o elenco, porque assim, estava todo mundo sofrendo junto, todo mundo tenso, todo mundo nervoso, todo mundo querendo acertar, todo mundo ansioso, era a primeira para muita gente. Então, isso criou uma coisa muito legal do elenco. Então, a gente ficou mesmo amigo, a gente se reunia nos finais de semana. No final da novela, a novela terminou perto do meu aniversário. Aí eu fiz um maior festão, que era um festão tipo novela, fim de novela e aniversário. Foi um maior festão de arromba, todo mundo, câmera, técnica, figurino, elenco, todo mundo junto. Foi bem legal. É doido porque novela é uma coisa que você fica muito próximo das pessoas ali durante aquele tempo e depois você fica sem ver, sei lá, meses, anos, porque a dinâmica é essa. Mas aquela relação é tão intensa
que aquilo fica, você fica muito próximo de verdade dessas pessoas. Então, outro dia eu tive com a Giovana, que a gente, foi outro trabalho que a gente estava fazendo juntas, eu escrevendo dessa vez e ela fazendo, eu escrevendo uma série, fazendo parte de uma equipe, escrevendo uma série, e ela fazendo a série. E a gente se encontrou e foi igual. Maluca, a gente se chamava de maluca, né? Maluca, não acredito, maluca. Enfim, não parece que se passaram, sei lá, 20 e tantos anos, que a gente se vê muito pouco. Fica, né? Porque é muito intenso aquele período, né? Agora tem uma pergunta então sobre isso. Agora eu vou fugir um pouco do meu roteiro. É, segundo o que eu li, posso estar errado, a Giovanna não gosta muito de nem pensar que na reprise da Chica, porque a personagem dela, né, segundo ela mesma falou, seria muito safada. Então tinha muitas cenas da, da Elvira assim, né, exposta. Você sabe de alguma coisa? Isso realmente procede? Ela Não, realmente não não chegou a sei, não verbalizar com posso, você sobre isso? não posso falar sobre isso, não sei nada sobre isso. Todo Ok. mundo ficava muito exposto ali nas Chica da Silva, né? Vamos combinar que essa era quase uma prerrogativa do Avancini, né? Você não Enfim, precisou passar por isso. Você ficou tranquilo. Seu personagem não, em nenhum momento teve alguma cena diferente. teve, eu briguei. Eu briguei um pouco e aí não teve. Mas era para ter Ah, tido. conta pra gente. Depois de tantos anos, agora você pode falar. O que o Avancini queria que você fizesse? Contar, contar. Ah, era uma cena até que foi engraçado, porque era uma sequência, até a minha com a Giovana, era de uma coisa, tipo um elixir. Eu não me lembro se era uma coisa para atrair um casamento, era uma coisa assim, Ah, eu não que ela lembro. fez E a pro gente José tinha uma sequência Maria, enorme. pediu pro Doutor Pedras. Isso, que a gente colhia, raspava o negócio do chifre de um bode. Isso. Aí tinha isso, e aí eu ia tomar um banho normal. E tinha uma coisa, uma infusão ali. Eu acho que era isso, gente, são muitos anos, pode ser que eu esteja lembrando meio errado. E eu chegava e via esse banho todo lindo, pronto, com pétalas e não sei o que. Eu falei, gente, vou tomar esse banho. Então era um banho. Aí, o que aconteceu? A figurinista me deu um camisolão de época, que era como se as mulheres tomavam banho. Lá fui eu, pra Tina, de camisolão. Daqui a pouco, parou. Isso que antes, quando vieram as cenas, eu fui lá falar com a Vancini. Eu falei assim, Vancini, eu não estou muito confortável de fazer essa cena, de tirar a roupa e não sei o quê. Aí ele deu logo uma bronca. Qual o problema, minha filha? Aí eu falei assim, eu não sei, eu não estava muito afim de fazer. Ele falou assim, tantas atrizes fazem? Eu falei, pois é, mas tantas não fazem, né? Tem tanta gente que tem dublê. Aí ele ficou com ódio. Ele falou assim, eu não vou pagar dublê para você. Aí, aí eu fiquei olhando para a cara dele e tipo, estamos num impasse, né? Aí ele falou, tá bom, tudo bem, eu não vou pagar, gastar dinheiro com dublê com você, mas a gente não vai mostrar nada. Se isso te preocupa tanto. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Aí fomos gravar e a Esther veio com um camisolão. Aí estamos lá, vai ensaiando, parou. Aí vem a Esther, a figurinista, veio toda tensa. Olha, o Avancini quer que você fique sem roupa. Não vai mostrar. Aí eu falei assim, gente, é claro que ele vai mostrar, né? Uhum. Ele tá fazendo uma maldadezinha comigo. Eu falei, tá bom. Eu falei, beleza. Eu falei, Esther, você tem Lib? Lib, aquele sutiã que gruda, né? Que é cor da pele. Ela falou, Ah, claro. sim. Eu falei, beleza, vamos lá. Gente, mas eu fiz uma parede de Lib. Tipo, daqui até a barriga. Não tinha nem como mostrar, porque, enfim, Lib não é de época, né? Então, o que aconteceu? Acabou que foi uma cena toda de close. Foi um banho todo no close.
Mas, enfim, aí foi isso. Aí depois também não teve mais. Ele viu que Não você teve estava mais. decidida que não, de você não ia sair, desse mato não saía coelho, né? Eu ali estava meio disposta para dizer, eu saio da novela, mas eu não vou fazer essa cena, enfim. Paulina, Mas, Paulina, isso é característica de Paulina. Paulinho, Ótimo, decidida, sabe o que queria, ótimo. é, Muito obrigado, viu, Maria, por compartilhar com a gente essa história. imagina, Vamos para a próxima pergunta imagina. agora. É, o Jaderson Adassa e o Gomes Luciano, 1980, fizeram perguntas parecidas, tá? Tá. Como foi feita aquela cena que o Capitão Mor enfia uma agulha na sua unha? Eu não consigo ver essa cena. Eu postei ela aqui, mas eu mesmo não consigo ver a cena, porque para mim é muito realista. Como é que foi feito Eu não isso? consigo ver. Tudo mentira, unha falsa, unha postiça, né? Mas eu não consigo ver. Fazendo a cena, eu falo assim, gente, não tô acreditando. Tá puxando a minha... Mas não era tudo unha postiça, né? Mas na hora ele Mas eu enfiava alguma amei coisa, fazer. tipo um ferro lá. Ele enfiava um negocinho, tipo, para levantar a unha, como se fosse para levantar a unha e arrancar. Uhum. Tipo, mega tortura. Mas era tudo fake, claro, né? Só que eu tenho agonia de ver, eu sabendo, eu gravei, eu sei que é tudo mentira, eu tenho agonia de ver. Uhum. É uma cena que eu também não consigo ver, não. Sinceramente. Postei aí pro pessoal lembrar, mas eu mesmo É começo a ver muito depois já mudo. pesado, né? É, Muito bastante. pesado, muito sofrimento. Mas adorei fazer, porque ator gosta de fazer essas cenas, né? Dá um realismo a mais para a obra, né? É. Ah, é bom, a gente sofre. É bom. Eu lembro que você fica assim. "Ah, ah, ah". Vou até Esse rever, que começo tem eu muitos consigo anos que ver. eu não vejo. Pois é, eu postei hoje, depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Ah, vou lá olhar. Tá. Ótimo. Agora tem uma outra pergunta do Luciano, na verdade, perguntas parecidas, tá? Do Luciano Almeida, do Facebook, da Luciana Galindo, aqui do Instagram, e da Cristiane Matheus, lá do Aham. Facebook. São perguntas parecidas e nós unimos. Tá. O que você achou o que você achou o rumo que tomou a personagem durante toda a trama? Porque no início ela tinha o nariz empinado, né? Ficou pobre, aí ficou boa, entre aspas, e no final ela, com a ajuda da Violante, né, usou a Violante para conseguir um Aham. casamento e voltou a ter aquela postura de altivez. Eu vou dizer para você, eu tenho ranço da Paulina, tá bom? Bom, então deu certo o personagem, né? Então eu Deu fiz super direitinho, certo. né? Eu acho que a curva foi meio essa. É, ela era uma jovem que tinha tudo, perdeu tudo, tentou fazer ali as coisas de uma maneira razoável. Pô, arrumou um marido também que, vamos combinar, que era o personagem do André Felipe, que tentou abusar dela antes do casamento. Eu matei o. Não era o nome André de dele, gente, Mauro. agora esqueci. André de Não, Mauro. do personagem. O André, É, sim, é o Dom personagem. Duarte. Dom Duarte. Aí, pô, então assim, os sonhos de uma moça da corte rica e tal foram todos sendo solapados, né? Foi perdendo tudo, foi parar lá na estalagem, o marido não presta. Até, pô, quando vou casar, tinha teve a prova do vestido de noiva, toda, sei quem, moça casadora, pô, tomei um abuso do Dom Duarte, tive que matar o Dom Duarte, isso endurece muito uma pessoa, imagina. Uhum. Matei, né? Então, e aí depois eu acho que foi assim, e o Martim sendo perseguido e a Chica dando aquela maltratada na gente, aí teve uma hora que falou assim, gente, o mundo é dos fortes, eu vou tentar me aliar a eles e seja o que Deus quiser. E meu último par romântico da novela foi o Mário Cardoso, que foi galã quando eu era menina. Falando nisso, tem até uma pergunta Então, sobre isso. O que você achou desse final para a Paulina, em que ela acabou casando com o algoz dela, né? Porque ele foi lá, tirou as unhas dela, torturou ela,
E no final ela quis casar com ele, é claro, por uma questão de conveniência. Mas o que você achou desse final? Ah, e uma outra pergunta, emendando nessa. A gente, nas edições da novela que saiu no SBT, e também no Passiones, a sua última cena é você conversando com ele, em que os dois, você achou que deveria, acho que, falar alguma coisa, ir contra a Violante. Ele falou assim, não, é melhor a gente não ir contra a Violante, não vamos mexer com ela, não. Essa realmente foi a sua última cena? Não me lembro. Menino, mais de 20 anos, não vou lembrar. 24 anos. Não vou lembrar. Ó, tá vendo? Como é que eu vou lembrar disso? Não lembro, mas acho que se foi, é coerente, porque aí, assim, se tivesse Chica da Silva 2, certamente Paulina quereria se vingar de Violante. Faria sentido. Porque mesmo que ela tenha dado a volta por cima, entre aspas, é uma personagem que foi humilhada ao longo de toda a trajetória, né? A Violante humilhou, enfim, esse próprio arranjo desse casamento era uma humilhação também, né? Era tipo assim, é o que sobrou para também não ficar sem nada, largada na sarjeta, né? Então, pela trajetória da personagem ali, que acabou não vivendo um grande amor, porque mesmo o André, logo que ele aparece, na verdade, a Paulina não se apaixonou por ele. Ele era um bom casamento, né? Ele seria um bom casamento, porque ele era um homem de posses e tal, enfim. Então, pela própria trajetória da personagem, pela própria estrutura psicológica dela, acho que a trajetória fez bastante sentido. E eu tenho certeza que se tivesse Chica da Silva 2, ela se vingaria da Violante. E pergunta, você participaria de uma continuação da novela? Um remake? Ah, sei lá. Acho que sim, não sei. A pergunta é dificílima. Depende do momento da vida, o que dá para fazer, se dá, se não dá, sei lá. Ok. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Agora, dessa vez, do Jackson Ramos. Ele perguntou: o que você achou da abertura do SBT para a novela Chica da Silva? Ah, você gostou da mudança da Não abertura? lembro. Você se lembra? Era diferente. Não lembro, era diferente. Meu Deus, não Era lembro. bem diferente. Não lembro. Depois vou te Gente, mandar não os links e lembro. você vê aí. Ah, me manda, Você porque vê. era tão linda a abertura original, né? Era muito É. legal a abertura original. Eu particularmente Eu não fico gosto. As sempre muito pessoas gostam impressionada. por causa Não, da música do Jorge Benjor, que ficou na cabeça do mundo. Chica da. A música é ótima, mas a abertura em relação à original, para mim, chega nem perto, na minha opinião. ah, você está falando da do SBT. É, Ah, eu não lembro. Porque a original é super legal. A abertura original é super legal, né? É sim. bonita. E até uma Pois é. afronta, Não entre lembro aspas, dessa né, abertura. com a religião católica. Na época criou-se uma Sim, grande discussão, porque, né, uma sim. escrava, um anjo puxando o manto, né, de uma mulher que não era tão santa assim. Então foi muito É, revolucionário, né, para a época. e Provocador. isso era bem o subtexto da novela como um todo, né? De, assim, essas inversões todas, né? Essas trocas de lugar, falar um pouco dessa hipocrisia. Isso estava ali o tempo todo. Paulina era totalmente o retrato dessa hipocrisia maluca. E não só para fora, como para dentro. Assim, que tipo de resultado ruim isso pode ter numa pessoa, né? De viver é, de não lidar com a realidade, assim, de não elaborar a realidade, né? Ficar buscando um, resgatar alguma coisa que não é mais, enfim, viver de aparência. Paulina foi era um bom retrato disso, né? Sim. Num pior sentido. Né? Verdade. Ó, nós temos uma. Você fala inglês? Você fala espanhol? Um pouco, não. Você não Eu vai acho que eu querer vi que eu uma fale espanhol, pela lá. eu vi uma Viu? entrevista sua para Televem e você estava falando espanhol, certo?
É, agora eu lembrei, isso Sim. mesmo. Fala assim. Não, eu não lembro mais. Nessa época eu até estudava espanhol, essa história é engraçada. Uhum. Veio a galera da Televem e a gente foi um dia jantar. Um pedaço, uma parte do elenco, a gente jantou, e depois a gente foi para a Feira de São Cristóvão, e aí a gente tomou cerveja, e aí todo mundo se soltou, e aí, pô, aí soltei um espanhol louco, falei um espanhol a noite inteira, uma maravilha, aí alguém falou assim, bom, tô vendo que você fala espanhol, vai falar espanhol na entrevista, né? Aí eu falei, imagina, claro, não sei o quê. Corta para, isso era, sei lá, sexta-feira, corta para segunda-feira, eu toda caretinha, arrumadinha, bonitinha, no hotel para dar entrevista, sentadinha. Aí eu falei, gente, falar português mesmo, né? Aí alguém falou, imagina você com aquele espanhol. Eu falei assim, aquele espanhol, ele estava subordinado à quantidade de cervejas que eu tomei naquela noite. Hoje eu não vou falar com aquela desenvoltura. Enfim, nem sei como é que eu consegui dar essa entrevista em espanhol. Porque eu fiquei tensíssima e depois eu falei, gente, vamos lá, fazer o quê? Mas na época eu estava estudando espanhol, né? Hoje eu já me estou muito enferrujada. Eu quero um desafio, porque aqui na paz nós temos vários hermanos latinos que estão nos vendo Hola, ahora. queridos, cariños. Qué bueno. Nosotros tenemos una pregunta en español. Sí, ¿Puedes responder a esta pregunta en español? voy. Tentaré. Ok. Eric Crossgrove, ¿qué experiencia tuvo con su papel a pesar de su dificultad? ¿Qué experiencia tuvo con su papel a pesar de sus dificultades que sufrió su personaje? Como era o começo da pergunta? Que ¿Qué aprendizado? experiencia tuvo Ah, con que su experiência. papel a pesar de sus dificultades que sufrió su personaje? Sí, las experiencias tienen que ver con eso, con el propio sufrimiento de Paulina, porque tuvo que entrar en contacto con una serie de sentimientos que no conocía. Y fue un, un gran aprendizado. Muy bien, muy bien. Saludos de Brasil para todos nuestros hermanos de América Latina, España, todo el mundo. Saludos. Gracias. Hola, Às vezes hola, eles ficam hola. nervosos comigo que eu não coloco o texto em espanhol. É que às vezes eu fico assim, gente, eu não quero cometer um erro gramatical, porque no Google Tradutor não dá Nossa, para, eu cometi. às vezes não ajuda. Eu cometi vários, com certeza. Nós outros. Eu falo portunhol, eu Nosotros. consigo compreender, mas falar é Sim, mais vale. difícil. Ótimo, nós temos outra pergunta aqui, é da Nanzinha Martins, lá do Facebook. Como você vê a questão do racismo hoje? Tenho visto que você participou de uma novela que trazia uma discussão, na verdade, se viu por uma janela para muitas pessoas para entender um pouco sobre o racismo no século XVIII. Eu acho esse tema um dos temas mais importantes no Brasil. Sempre, desde sempre. Eu acho que a gente tem, eu acho que a gente não a gente nunca tratou disso de verdade, a gente não fala abertamente sobre isso. Hoje, graças a Deus, estamos começando a pensar em falar sobre isso. Essa é uma coisa muito importante para mim. Eu penso demais nisso. Eu acho que nós, brancos, precisamos pensar nisso. Nós precisamos elaborar isso. Isso é a nossa herança. Aí, tá, eu não tive nada a ver com isso, porque eu não escravizei ninguém, nem meus antepassados. Tá, e daí? A gente vive nesse lugar, a gente é fruto desse caldeirão. E a gente não pode fechar os olhos e não pode deixar de entender que a gente vive uma situação de racismo estrutural no Brasil. Eu acho esse assim, um dos temas mais urgentes, eu acho que a gente precisa falar disso já, com consciência,
com abertura, com espaço. A gente, do lado de cá, nós brancos precisamos ouvir. A gente não tem que falar tanto, a gente tem que ouvir. Porque a gente pode conhecer muitas coisas pela história, a gente pode pessoalmente não praticar o racismo diariamente, ou achar que não pratica, e às vezes nem perceber que uma atitude assim ou assado, ela pode estar dentro de um escopo de atitude racista, sim, tem que a gente perceba. Então, eu acho que a gente precisa ouvir, a gente precisa se perceber, e eu acho que esse momento não tem mais como adiar. Essa conversa, essa discussão, esse debate e essa ascensão a ascensão da voz negra no Brasil, eu acho que é uma coisa que não dá para adiar. Para mim, assim, quanto mais a gente adia, maiores serão os nossos problemas no futuro. Porque é como se a gente, não adianta, não é aquela coisa que bota aqui embaixo, amanhã a gente vê o que faz com essa sujeira, entendeu? Esse para mim é o tema, é um tema que ele se entrelaça com todos os grandes problemas que a gente vive no Brasil, políticos, sociais, econômicos, de distribuição de renda, distribuição de oportunidade. Hoje as pessoas falam assim, é meritocracia, eu conquistei. Gente, não existe meritocracia sem igualdade de ponto de partida, entende? Então, eu acho que você pode falar em meritocracia quando as pessoas estão saindo do mesmo ponto, quando elas estão partindo do mesmo lugar de possibilidade, de oportunidade, de abertura. Isso não acontece no Brasil, infelizmente. Então, eu acho assim, é urgente. E é tudo misturado, é um emaranhado. Eu acho que a gente tem um emaranhado social, político, econômico, que está completamente relacionado a essa maneira como a gente não se enxerga, como povo, como nação, como estrutura social, enfim. Então, esse é um tema que mexe demais comigo. Eu acho que não tem, assim, a gente está muito atrasado já para falar disso. A gente, país e a gente brancos. Obrigado. É até interessante você falar sobre isso, que como homem negro, né? Como homem preto, na verdade, como eu me enxergo, a novela tem uma relevância muito grande na minha vida. Eu não sou um noveleiro, assim, não assisto todas as novelas, entendeu? Mas eu assisti algumas na minha vida. E eu estava conversando isso com o Del durante a live, né? Que Chica da Silva foi a primeira vez que eu me vi em uma novela, de Sim. fato, né? Não exatamente na Chica, mas eu me via nos personagens, vi pessoas parecidas comigo. Então, é uma representatividade tão grande. Eu não sei nem como explicar isso para você, entendeu? Você ligar a televisão... Até pela quantidade de atores negros, né? Sim. Até pelo número, né? Você vê esse espelho em número. Até Talvez mesmo queria te perguntar isso. Tinha um rapazinho que estava sempre ao seu lado, que era o escravo da Paulina lá na bodega. Você lembra o nome desse ator? Porque eu quero conhecer o nome de todo mundo. Alexandre Moreno. Não, sem ser o Alexandre Moreno. Sem ser o Alexandre. Ele era de apoio, ele não tinha fala. E aquele menino. Não lembro o nome dele. Não lembra? Não vou lembrar o nome dele. Procurei. Queria muito saber para colocar aqui na página. Lembrei muito dele agora, da cara dele. Caraca, não lembro. Ele era mais novo. Só que na hora que aconteceu lá a cena do Dom Duarte, queria, né? Você matou ele. Sai, menino, daqui! Né? E eu achei ele muito expressivo. Ele não tinha fala nenhuma, mas ele era muito expressivo na cena. Ele chamava atenção. Eu acho que o fato de ter tantos atores negros, quer dizer,
obviamente, de se estar contando a história de uma personagem protagonista negra, no caso da Chica, eu acho que isso é um dos motivos que faz com que a novela, 24 anos depois, ainda tenha ressonância. Eu outro dia fui ao Hortifruti, outro dia antes da pandemia, tá? Quando a gente ia na rua. Eu fui ao Hortifruti e eu estava ali no caixa pagando, e a menina me olhando, aí ela me olhou, uma hora ela não se aguentou e falou assim, você não é a Paulina? Eu falei assim, gente, eu não acredito. Eu falei, você é muito nova, você não... como é que você conhece isso? Porque você não é nem dessa idade, você não é nem desse tempo. Aí ela riu e falou assim, eu vejo no YouTube. Eu achei aquilo tão doido. Porque assim, era uma menina de 20 e poucos anos. Ela vê no YouTube. Cara, eu achei isso tão maravilhoso. E eu acho que isso sim tem a ver com esse fato. As pessoas procuram, talvez, a novela porque tem esse espelho. Então, eu acho que é uma novela muito importante, mas eu acho que a gente precisa evoluir no sentido, não de melhorar, não estou falando de fazendo um julgamento de melhor ou pior, não. Mas eu acho que a gente tem que evoluir no discurso. Eu acho que a gente a gente tem que falar da escravidão, mas a gente tem que falar de outras coisas. Quer dizer, o negro não, na minha opinião, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que a gente não pode guardar o negro nesse potinho, entende? Uhum. Então vamos falar de vamos fazer representatividade, então vamos falar de escravos. Não acho que a gente deva se ater a isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que está na hora da gente abrir um pouco essa porteira para enxergar isso de uma outra forma. Assim, a gente tem uma população majoritariamente negra no Brasil, né? Então, vamos evoluir, vamos desenvolver, vamos abrir. O Eu negro acho não que está só na isso... favela, né? Ele está em todo Sim, lugar hoje em dia. Cada vez mais você vê pessoas sim, pretas ocupando lugares que antes você realmente era quase impossível de você ver. Então está na hora de contar a história também dessas pessoas sobre esse ponto de vista sim, também, né? sim, O negro é o sim. YouTube, negro é milionário, né? Negro Isso. pode ser Sem empresário, dono negar de empresa. isso. Sem negar ou sem querer minimizar esse passado, porque eu acho que a gente também tem a tendência de minimizar. Gente, não pode ficar preso a essa coisa da escravidão que já acabou há tanto tempo. Não, isso é parte da história. Mas isso não é parte da história só dos negros, isso é parte da nossa história, Sim. brancos. Nós fizemos parte dessa história de alguma maneira. De uma maneira muito ruim, inclusive. Não eu, Maria Clara, entendeu? Não eu, Maria Clara, mas eu preciso saber que isso aconteceu e que a classe que me representa social, economicamente no Brasil tem a ver com essa coisa horrível que foi feita lá atrás, entendeu? Eu preciso ter ciência disso. Eu preciso também falar a partir desse lugar, sabe? Porque senão a gente fica com uma conversa de maluco. Eu não tive nada a ver com isso. Não, eu, Maria Clara, realmente não tive. Mas a minha história tem a ver com isso. Então, Sim. esse assunto mexe muito comigo mesmo. Sim. Depois temos que fazer uma outra live para discutir coisas assim. Vai ser ótimo para as pessoas conhecerem sua posição como pessoa branca, né, em frente a isso. E a gente trazer até discussões bem inerentes. Então, quando você quiser, nós estamos aí. Ok? Vamos fazer. Fechado. Nós temos poucos minutos para o final da live. Eu vou fazer mais duas perguntas. Depois vamos Caramba. falar rapidamente sobre a sua atualidade. Senão acaba o tempo e cai a nossa live aqui e a gente não escuta você Cara, falando muito sobre o rápido. que está acontecendo. Então, ótimo. Deixa eu ver aqui. Você tem contato com alguém do tempo da Chica da Silva atualmente? Conversa com a Thaís ou com as pessoas do seu núcleo? Pouco, mas quando a gente encontra, assim, eu fiz um trabalho com a Thaís, aí a gente às vezes troca o WhatsApp, Giovana agora recentemente.
Mas essa profissão tem um pouco essa coisa, né? De que você fica ali numa intensidade muito grande e daqui a pouco, quando você vê, cadê? Pô, Maurício, o Gonçalves, que foi... Teve uma época que a gente era, tipo, grudado. Eu, meu ex-marido, ele e a Tânia, a mulher dele. Nossa, a gente era, tipo, grudado todo fim de semana, segunda, sábado, né? E a vida dá essa afastada. Esses dias até tive com eles, falei com eles, foi aniversário da Tânia, enfim, no Natal a gente fez um Natal na casa deles. Mantenho esse contato assim, hoje em dia mais virtual, né? Mas a gente tenta, a gente se esforça, a gente sempre fala, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se encontrar, mas enfim, essa vida louca. Mas quando encontrei um Piva também, que é, enfim, meu amigo até hoje. Mas quando a gente encontra, é igual, é como se não tivessem se passado 25 anos, entende? Isso é o que é muito doido. Isso é doido e bacana, muito legal. Tem agora duas questões para você. Tem que ser bem rapidinho, senão nosso tempo vai acabar. Tá. Ah, uma, Tereza Cerqueira, você sabe alguma coisa da nossa maravilhosa Micaela? Porque ela tomou chá de sumiço. Nunca mais vi. Nunca mais vi. Desde essa época. Que saudade Sei dela. lá. Maravilhosa atriz, muito boa. Poxa vida. Verdade. Maria, alguma coisa que aconteceu no bastidor que você acha que ninguém vai saber? Uma história que veio na sua mente agora que aconteceu que você poderia compartilhar com a gente? Não precisa ser necessariamente com você, mas que tenha acontecido que você viu? Ou alguma coisa interessante? Não, lembro de uma vez que a gente, uma coisa que bastidor, assim, que a gente voltava Ponte Rio, Niterói, né? E aí a gente sempre voltava de turma. E aí teve uma vez que a gente estava num carro, era eu, Giovana, Piva, quem mais? Não lembro se o Fernando Oeiras, enfim. Algumas pessoas, o Charles, Miller, não lembro. Era uma galera num carro e a ponte fechou. E a gente ficou preso na ponte. E de repente a gente começou a ficar sempre o negócio do xixi, né? A gente queria fazer pipi e não tinha onde, não tinha como. E todo mundo desesperado. E no meio do caminho começou a vir vendedor ambulante. A gente falou assim, bom, gente, vamos tomar uma cerveja, né? Já que a gente vai ficar aqui parado, sabe sei lá quanto tempo. E depois todo mundo apertado e falava, caramba, e agora não tem mais como fazer pipi, enfim. Ficamos, sei lá, uma hora presos na ponte, por causa vento, né? Que fecha. E aí depois liberou e a gente voltou para casa, todo mundo assim, ó, apertadão. Imagina como é que tava a bexiga, hein? Maria, vamos falar então da atualidade. O que que você tem feito? E se você tem lançado alguma coisa, compartilha com as pessoas, peçam para elas conhecerem, que esse é um momento muito especial. Então, no momento eu tô de férias e aí tô fazendo escrevendo esses continhos pro Instagram, que eu não consigo ficar parada. E logo no começo da pandemia eu fiquei muito mexida, né? Fiquei imaginando assim como seria um futuro próximo, caso a gente continuasse com o vírus em ronda, né? Então comecei a fazer esses textos, chama-se Edifício Pandora, tem uma série no IGTV aí com vários videozinhos. E terminei de escrever uma peça. Aí eu ia falar uma outra coisa e esqueci. E eu tenho dois, para quem não sabe, eu tenho dois romances publicados. Um se chama O Céu Pode Esperar Mais Um Pouquinho, que é um romance policial. E eu tenho um segundo romance que é um romanção, assim, mais água com açúcar, que se chama Depois da Chuva. Eu brinco dizendo que o meu eu menino escreveu o primeiro e o meu eu menina escreveu o segundo, porque o primeiro é um livro bastante masculino e o segundo é um romance bem mocinha. Atuar, pretende voltar? Oi? Atuar, você Sim, pretende então retornar? vamos ver. Volta e meia eu fico com comichão. Eu acho que agora na Comichão ótimo. pandemia me deu. Agora na pandemia me deu um pouco, porque eu falei assim, vou gravar uns vídeos, vou fazer esses textos, já que eu tô
de férias, estou parada, né? Para não ficar parada, a gente escreve e dá uma interpretadinha de vez em quando, para matar a saudade. Que ótimo. Ah, deixa eu te falar, conversei ontem, antes de ontem, com o Reinaldo, que foi seu pai, Ai, né? papi! O Sim, Felisberto Caldeira Brant, e ele mandou um sim. abração para você, tá bom? Ai, Para você ficar beijo sabendo. imenso para ele. E amanhã a gente vai ter uma live com a sua mãe, com a Cristel Bianco. Ah, Ela vai olha, partilhar com a gente um tempo. gente. Vou E o botar um Reinaldo, beijo nós nela. estamos vendo no comecinho de julho. Se tudo der certo, começo de julho a gente vai ter uma live com ele também. Oba, me avisa. Eu chamava ele de papi. Papi, papito. Até hoje, quando a gente se fala no Facebook, é papi. E é ótima a maneira como os dois interpretam, dá uma tensão bem parecida com você também, dá uma tensão, assim, a família toda Caldeira Brant é bem assim, né? Vai Era vendo uma ela assim. família que estava tudo certo, de repente foi para o degredo, assim, isso na época, imagina o que não era isso naquela época, né? Era uma humilhação feroz. Devia ser Verdade. difícil. Maria, muito obrigado por tudo, tudo mesmo. Obrigado por todo mundo que acompanhou essa live. Graças a todos os nossos hermanos da América Latina, todo o mundo que habla espanhol. Graças a todos. Thank you for everyone. Maria, muito sucesso para Muito você na sua carreira. Muito obrigada. obrigado pelo legado que você deixou. Eu, em nome de todas as pessoas aqui, tanto do Instagram quanto do Facebook, a gente é muito grato pela essa obra. Está salvando a nossa quarentena. Oba! Obrigada, adorei. Obrigada a todo mundo que participou. Muitos e muitos beijos. Quando quiser, é só chamar. Bora fazer Ótimo, aquele outro papo. vai ser ótimo. Tchau, tchau, Maria. Beijão, Beijo, pessoal. tchau, gente. Não se Beijo. esqueça, live amanhã com a Cristel Bianco, hein? 6:30 da noite. Ok. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Beijo.